Graça e paz, meus irmãos, que bom estar falando com vocês mais uma vez. Hoje eu estou usando esse fone aqui para poder reduzir um pouco o ruído externo, mas eu estou feliz por poder estar falando com vocês nessa segunda-feira. Hoje, às 19 horas, vou estar lá na nossa igreja. A nossa igreja está aberta mais uma vez para a gente celebrar, para a gente orar. É claro que com um número reduzido, respeitando todas as normas de segurança, mas nós vamos estar lá atendendo alguns irmãos. Mas eu sei que tem um grupo que está no grupo de risco, né? Não está podendo ir, não está podendo sair de casa e respeitando inclusive o pedido desses irmãos, a gente gostaria de deixar uma reflexão para que os irmãos pudessem meditar conosco. Logo após nós vamos orar e exatamente atendendo o pedido dos irmãos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo 33, o verso de número 14 a 16. Livro de Êxodo, né, 33, verso de número 14 a 16. Meus irmãos, já tem 2 domingos na nossa igreja, nas nossas celebrações, que Deus tem falado a respeito da presença dele. E quando foi ontem, no final da celebração de ontem, o pastor Roberto fez citação a esse texto, e esse texto ele ficou no meu coração, dormi pensando nele, acordei pensando nele. E eu gostaria de repartir algo que Deus colocou no meu coração a respeito deste texto. É claro que eu pedi para você abrir no capítulo de número 33, mas isso aqui é uma sequência, né, de um acontecimento que começa no capítulo de número 32. Moisés ele estava no monte, recebendo orientações da parte do próprio Deus para poder guiar o povo. Mas Moisés se demora e o povo resolve cultuar a Deus à sua maneira. O resultado disso foi a construção do bezerro de ouro, né, feito lá pelo povo, e claro que isso desagradou o coração de Deus. E qual foi a resposta de Deus para aquele povo? A resposta de Deus para aquele povo foi muito interessante. Deus disse da seguinte forma, que o povo iria levantar acampamento, iria continuar a sua jornada em direção à terra prometida, só que Deus não iria com eles, ou seja, a sua presença não estaria com eles, mas teria anjos. Inclusive esses anjos iriam proteger o povo de seus inimigos. Só que isso entristece o coração do povo. Isso é muito interessante a gente pensar nisso, porque o povo tinha até pecado em ter feito o bezerro de ouro, mas eles tomaram uma decisão, né, e tomaram uma postura até inteligente, né, de não querer a presença de anjos, mas querer a presença do próprio Deus. E o texto lá no capítulo de número 32 vai dizer que eles ficaram tristes. E ficar triste, né, na linguagem bíblica, no original inclusive, é dizer que eles tiraram as suas vestes de alegria, suas vestes de festa. E a gente já aprende uma lição em relação à questão da presença de Deus. Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Prova disso é a maneira como ele organiza o acampamento judaico, o acampamento do povo dele. O povo deveria estar em círculo e no meio desse círculo o tabernáculo deveria ser montado, simbolizando a presença de Deus no meio do povo. E quando Deus está no meio do povo dele, com certeza há festa, há celebração. Então a presença de Deus na minha vida, na sua vida, a gente vive dias de celebrações, a gente vive dias de festa, mesmo em meio a todo esse tumulto que a gente está vivendo. A outra prova do desejo de Deus de habitar no meio dos homens está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, quando vai falar a respeito da encarnação de Cristo, o Deus encarnado. E vai dizer que Jesus habitou, né? E no original esse habitou significa tabernaculou entre os homens. Mais uma vez uma prova de que o desejo de Deus é sempre estar no meio do povo dele, né? E aí quando a gente volta para esse texto, e exatamente lá nos versos que eu pedi para que você desse uma olhada aí, o verso de número 14 a 16, e eu vou lê-los. Deus respondeu, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e teu povo?
Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Esses 3 versículos, na verdade, é uma conversa entre Deus e Moisés. Né? Moisés ora a Deus, suplicando a Deus que a presença dele vá com o povo na jornada, e Deus fala assim, tudo bem, a minha presença vai com vocês. A minha presença estará com vocês na jornada. Meus irmãos, eu tiro três lições desses 3 versículos que eu acabei de ler a respeito da presença de Deus na minha vida e na sua vida. A primeira lição está lá no verso de número 14. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Algumas versões diz da seguinte forma, e eu lhe darei paz. A primeira lição que a gente tira desse texto é que quando nós estamos diante da presença de Deus, quando nós estamos desfrutando da presença de Deus, nós temos uma vida de descanso e uma vida de paz. Mesmo em meio a tanta luta, mesmo em meio a tanta tribulação. Nós temos vivido dias como esses. Mas quando a gente está diante da presença de Deus, nós temos paz e nós temos descanso. Foi essa a promessa do Senhor para aquele povo e para Moisés. A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Ou seja, eles iam continuar a jornada deles. E a presença de Deus iria com eles. E no meio dessa jornada, no meio dessa peregrinação, eles teriam paz e descanso. Bom, e vale a pena dizer que nós estamos vivendo uma peregrinação nessa terra, porque a nossa pátria não é essa. Então, se você quer, durante a sua peregrinação, a sua jornada aqui nesta terra, a minha orientação para você, a orientação bíblica para você, é que você esteja diante de Deus, diante da presença dele, porque essa presença vai te dar descanso e vai te dar paz. A segunda lição que eu tiro desse texto, verso de número 15. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés ele faz um pedido interessante, né? Ou uma afirmação interessante. Olha, se a tua presença não for conosco, por favor, não nos faça sair desse lugar. Nós vamos ficar acampados aqui. Qual é a outra lição que a gente tira desse texto? É que sem a presença de Deus, a nossa jornada é impossível. Sem a presença de Deus na minha vida, sem a gente estar desfrutando da presença de Deus, a nossa jornada, ela é impossível. E por que é impossível? Porque a presença de Deus nos guia, a presença de Deus nos dá paz e a presença de Deus nos orienta. Então a gente precisa da presença de Deus para continuar a nossa jornada. Se você estiver olhando aí para o horizonte e olhando uma caminhada que você tem que prosseguir, que você tem que continuar a sua caminhada, a minha orientação e a orientação da palavra de Deus, diga para o Senhor, eu preciso da sua presença para continuar a minha jornada. A terceira lição que a gente aprende desse texto está no verso de número 16. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, ou seja, o fato de estar a tua presença conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Nós tiramos mais uma lição, a terceira e última lição desse texto, desses 3 versículos, que a presença de Deus nos faz ou nos torna um povo diferente. Ou seja, quando a gente está diante da presença de Deus, quando nós estamos desfrutando da presença de Deus, a presença de Deus, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa atitude, ela muda o nosso comportamento e a gente se torna um povo diferente. Nós somos um povo separado, nós somos um povo diferente, porque a presença de Deus, ela está em nós e nós estamos diante da presença de Deus. Então essa é a terceira lição. E aí você poderia estar me perguntando da seguinte maneira, e como é que é desfrutar da presença de Deus nesse tempo que a gente está vivendo? Eu usei a figura do tabernáculo, eu usei a figura da encarnação de Cristo, e nesse tempo que nós estamos vivendo, a presença de Deus está dentro de mim e dentro de você, através do seu Santo Espírito.
O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos número 27, vai dizer o seguinte: E porei o meu espírito em vocês, e os farei agir conforme os meus mandamentos. Olha só que coisa preciosa. E porei o meu espírito em vocês, e os farei agir conforme os meus mandamentos. Jesus, quando ele estava para ser assunto aos céus, lá no capítulo 1 de Atos, ele olha para os seus discípulos que estavam diante dele e vai dizer da seguinte forma: o meu espírito será derramado em vocês e vocês receberão poder para ser testemunha da minha palavra, ser testemunha daquilo que eu fiz. Então hoje a presença de Deus está dentro de mim, está dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Então a minha orientação é que você desfrute dessa presença, que você convide o Espírito Santo de Deus a entrar, a permear a sua vida, a permear a sua existência, de maneira que você tenha paz, de maneira que você continue a sua jornada e de maneira que você seja uma pessoa diferente. É isso que a presença de Deus faz na minha vida e na sua vida. E eu gostaria de orar com você agora, nesse momento, sobre essa situação. Ore comigo. Bendito Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, por esta palavra que chegou ao meu coração e chegou ao coração dos Seus filhos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Obrigado, Deus querido, por esse início de semana, Deus querido, que Tu tens nos dado. Peço-te, Senhor, que a Tua presença nos acompanhe durante toda esta semana, mas não tão somente toda esta semana, durante toda a nossa existência, Senhor, durante toda a nossa jornada, Senhor. Seja conosco, meu Deus. Senhor, peço-te que Teu Espírito, ó Deus, permeie a nossa vida, permeie a nossa existência de maneira especial, de maneira que possamos ser um povo diferente, de maneira que possamos viver em abundância de vida, de maneira que haja paz em nosso coração, de maneira que possamos descansar na Tua presença, Senhor. Eu sei que temos vivido dias tão difíceis, Senhor. Algumas pessoas têm enfrentado situações, Senhor, que às vezes, talvez eu diria, não conseguiria passar. Mas se tiver diante da Tua presença os Teus filhos, eu sei que eles passarão, Senhor, de maneira a entrar ou estar do outro lado para a glória do Teu nome santo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tua presença. Obrigado por tudo que Tu tens feito pelo Teu povo. Nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero ainda nesta hora, antes de encerrar esse vídeo, fazer a orientação que eu sempre faço para você que ainda está em casa. Reúna-se agora com seus filhos, com aqueles que estão na sua casa e ore ao Senhor. Deixe diante dele as suas necessidades. Como diz o apóstolo Paulo orientando lá em Filipenses capítulo 4, com orações, com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, há de guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe.